Bom dia! Bom dia, gente! E aí, vocês estão bem? Nossa, que eternidade sem live, né? Eu fico com saudade, acho que vocês ficam também. Deixa o pessoal entrar. Hoje a nossa live é muito esperada. Vai ser com a Olinda e a história dela é muito especial, porque eles são um casal de enfermeiras. Então, é um outro ponto de vista, né? Eu já conhecia um outro casal, que é a Samantha e o Elvis, que são queridíssimos. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ver com a Olinda como que foi o processo, né, dessa estrutura familiar e também como que tem sido a adaptação, né? O esposo dela está trabalhando, ela vai contar como que está a parte dela do processo, vai contar como que foi esse primeiro momento para ele. Então, eu tô ansiosa para saber. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui. Faz 2 anos que eu venho conversando com a Olinda, vocês acreditam? Eu fui buscar nas mensagens no meu telefone do Brasil. A nossa primeira conversa foi em junho de 2021. Imagina, gente. E aí eu lembro que na época o marido dela tava com dificuldade na prova de inglês, que em geral é o nosso maior desafio, né? Mas de uma forma muito linda, muito perseverante, ele foi tirando os obstáculos, foi praticando e conseguiu. Como todos nós também conseguimos, uns com um pouco mais de dificuldade, de obstáculo, outros com mais facilidade, dependendo do background, né? Dependendo do que já sabe. Mas foi uma história muito interessante, porque cada hora era um desafio. E eu lembro que eu sempre falava, vai dar certo, não tem porquê, já devia ter dado certo. E aí, eis que eles estão aqui já há alguns meses, vivendo a vida que eles desejaram, vivendo a vida que eles sonharam. Então é com muita alegria que hoje a gente vai deixar registrada aqui a história dessa família. Quero dar bom dia a todo mundo que chegou aí. Vocês são muito bem-vindos. Quem tiver pergunta, deixa na caixinha, tá bom? No balãozinho aí com interrogação, que daí durante a live a gente vai respondendo. Deixa eu chamar a Olinda aqui. Prontinho. E logo, logo nós vamos ter uma outra live maravilhosa também, que eu tava aguardando demais com a Cláudia, da Nursing Connections. Inclusive, elas estão aqui na live. Muito bom dia também para vocês. E a Cláudia vai contar como que foi a experiência de chegar nos Estados Unidos sem experiência no Brasil. Como que foi esse desenvolvimento como enfermeira, sendo que a primeira oportunidade de emprego já foi aqui nos Estados Unidos. Ela é uma live também muito esperada, porque hoje em dia eu tenho falado com muitos enfermeiros que ainda estão graduando, ou até que nunca trabalharam, né? E tem muita gente que fala, como é que eu vou chegar nos Estados Unidos para trabalhar se eu nunca trabalhei? Então a Cláudia vai vir contar pra gente. Logo, logo eu coloco aqui a data para vocês e tudo. Deixa eu ver a Olinda aqui, que já fiz a solicitação, às vezes falha. Olinda, você já tá aí? Se você tiver, você pode me chamar, tá bom? Deixa eu ver se ela tá aqui já. Ela teve um probleminha lá com a escola da neném hoje, mas vamos fazer aqui o melhor, vai dar tudo certo. Vamos ver se o convite chega agora. Tio! I'm sorry, desculpa, gente. Muito bom dia! Ai, bom dia. Vou até já pedir desculpa, porque além do imprevisto que eu tive daqui do daycare, ainda o horário é diferente. Eu esqueci isso. Mas tá tudo bem? Você consegue? Senão a gente... Não, consigo. É porque eu estava me organizando, como o daycare hoje aqui, a professora está passando mal e tal, não veio. Aí eu estava planejando voltar para casa e fazer com calma, num ambiente que é mais tranquilo, certo?
Só que, tá dando para me escutar direitinho? Tá, Tô tá ótimo. falando, tô falando miando não, né? Não, não, tá ótimo. É, e aí, eu calculei, só que eu esqueci do fuso horário. Então, aqui para mim, ainda é 10 horas da manhã. Eu falei, tá, é 11 horas, 10 horas eu pego a Anne aqui, vou para casa e falo com calma. Mas aí eu vi que não é. Enfim, Faz that's okay. parte. Às vezes eu confundo ainda, embora faça tantas lives, às vezes eu ainda tenho uma confusão de horário, faz parte. Nem se Ok, fica importante é que você está aqui. Eu quero ok. primeiramente te dar boas-vindas e agradecer demais pela sua disponibilidade, mesmo com todas essas situações. Dizer que você. Logo hoje, hein? Logo hoje aconteceu isso tudo. Mas é assim mesmo. Quando a gente quer fazer alguma coisa que vai favorecer, semear na vida das pessoas, a gente sabe que coisas para nos impedir acontecem, né? E eu sei, eu tenho certeza que o que você vem trazer hoje vai semear no coração de muita gente aí. Então, muito obrigada. Eu quero Nada. primeiro que você se apresente, de onde você veio do Brasil. Assim, resumidamente, você e seu esposo, qual eram as experiências no Brasil e por que que vocês decidiram ser enfermeiros aqui nos Estados Unidos? Ah, tá, beleza. Então, meu nome é Olinda. Eu e o Vanderlei, né? Nós dois somos enfermeiros. A gente veio de Belo Horizonte, mas assim, a gente nasceu no interior, né? Cada um no interior diferente de Minas, e depois a gente mudou para Belo Horizonte, né? E nós nos casamos em Belo Horizonte e vivemos uma vida lá por uns 20 anos, mais ou menos, nesse tempo que a gente mudou do interior para a capital, né? E aí nós decidimos entrar para o processo praticamente assim. Quando o Vanderlei entrou na faculdade, quando ele começou a fazer a faculdade de enfermagem, junto ao curso de enfermagem havia um curso de inglês, sabe aquelas cursos de extensão? Isso foi lá em 2000, ele formou em 2003, então acho que foi 2008, uma coisa assim. Eu não sou muito bem das datas muito longas. E aí, lá na faculdade dele, tinha esse curso de extensão de inglês. Ele começou a fazer o inglês porque ele gostava, né, de outra língua, e aí ele começou a estudar. Então, durante os 5 anos de faculdade, ele fez o inglês nesse curso de extensão. Porém, aquele inglês simples, né? Aquele inglês simples, aquele curso básico. E a partir daí, durante esses 5 anos que ele fazia a faculdade, ele começou a aperfeiçoar mais, procurar mais sobre a língua e tal. Mas nós decidimos mesmo a questão de iniciar o processo. Foi quando ele fez uma pergunta, assim que ele formou, ele fez uma pergunta no Google, assim, como eu posso ser o melhor enfermeiro? Porque ele sempre focou isso, sabe? Por exemplo, ele sempre quis na vida dele fazer o melhor. Ele tem muito essa teoria. Aqui na live, gente, vocês vão ouvir muito eu falando do Vanderlei, porque assim, nós caminhamos juntos, né? Exato. Não tem jeito de falar de um e não falar do outro. Sim. E aí, você acredita, gente, ele fez essa pergunta no Google, tipo, como é ser o melhor enfermeiro? Ele queria ser o melhor. Ele deu um No Google. aleatório. Uau! Exatamente, porque ele queria procurar ser o melhor na área dele, sabe, assim, se ele quer ser um enfermeiro, ele queria ser um melhor, assim, dar o melhor dele. Isso eu acho que tem que vir de todos nós, né, onde for que a gente for estar, fazer o que a gente tem o nosso melhor. E aí, no Google, gente, colocou assim, os melhores enfermeiros, se você quer ser o melhor enfermeiro, você tem que ser um enfermeiro americano, nos Estados Unidos. Não Foi essa a acredito! história. Vocês acreditam? Assim, se contar, assim, né, os meus amigos bem próximos sabem, assim, que o início foi esse. Aí ele tá assim, ele chegou para mim e falou assim, Olinda, Chocada. dizem que os melhores enfermeiros são os enfermeiros americanos. É isso que eu vou querer, eu vou procurar saber como que é isso. Aí, isso foi o quê? Isso foi em 2000, nós começamos a pesquisar o processo em 2017, 2018.
Isso foi antes, acho que se eu não me engano, 2015, mais ou menos assim. E aí ele começou a pesquisar. Aí que veio o primeiro, que foi o Márcio. Aí a gente ficava vendo os vídeos do Márcio, sabe? Aquela coisa. E aí, esse processo é assim, ele tá assim. Aí eu já tenho inglês mais ou menos, então eu vou me aperfeiçoar no inglês. E aí a gente foi tentando. Você sabe, né, que a gente é das antigas. Naquela época não tinha muitas informações. E a gente penava, né? Não, as pessoas Mas acham que o processo é difícil hoje, Olinda. Eu falo assim, não sabem de nada, inocentes. não sabem de nada, a gente aprendeu muito e sofreu muito assim, né, no caminho. Graças a Deus que Deus colocou pessoas, aqueles grupos que a gente tinha, né, lá atrás, que um ajudava o outro, dos trampos e barrancos, dava suas experiências, compartilhava seus erros, e assim, mas todo mundo errando junto, né, e acertando também, porque foi todo mundo muito junto, Exato. né. Então, assim, a gente é daquela época, que é aquela época de bem atrás, que o Marlon estava no grupo, iniciou o Daniel, É a sabe, a primeira leva, Virgínia, né? Porque o primeira leva. Márcio Purga, ele veio primeiro e ele compartilhou e foi de extrema importância, mas Sim, veio, de repente, veio uma turma de uma vez, fazendo o processo, né? E foi sim, chegando à medida que o processo era finalizado. E aí teve esse boom. sim. Muito legal. Mas, E o legal, desculpa te interromper, que todo mundo não, teve esse boom, hoje colabora com essas pessoas que estão chegando. Né? É que difícil bom, você né? ver alguém que se afastou, mas mesmo que seja nos bastidores, estão sempre por ali ajudando. É muito legal isso. Porque a gente tem que retribuir, sabe? Porque a gente também passou por isso. E, gente, era muito difícil, porque às vezes a gente tinha que ficar mandando mensagem um para o outro, e a gente sabia que tinha as limitações, e é tempo, porque hoje em dia, às vezes, as pessoas falam assim, mas tem gente que agora tudo cobra isso, cobra aquilo. Só que, gente, para você pegar esse monte de informações, é tempo. É E para a gente expertise. explicar, gente, é muito, assim, às vezes tem amigas minhas que falam assim, Olinda, me mostra aqui como que é fazer o processo. Eu falei, gente, não é numa mensagem de WhatsApp que você vai entender, sabe? É muito além disso, muito além disso. E assim, e aí o Vanderlei fez isso, colocou, e aí a partir desse momento a gente começou a ver os vídeos, viu do Márcio, e aí a gente iniciou o processo, que foi em 2018. O que foi, assim, além dele ter feito no Google, quero ser como ser o melhor enfermeiro e ter Uhum. tido esse insight da enfermagem aqui nos Estados Unidos, o que no Brasil trazia esse desconforto que a partir do momento que vocês viram, ser enfermeiro nos Estados Unidos vai ser o melhor cenário como enfermeiro, como profissional, mas o que fez vocês deixarem o Brasil? É muito interessante Ok. quando a gente coloca, porque muitas pessoas acham que só vão deixar o Brasil para ser enfermeiros aqui se tiver uma condição salarial muito ruim ou algo parecido. O que foi o start para vocês falarem, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não admito viver dessa maneira no Brasil e sim, eu vou encarar esse processo para ir para os Estados Unidos? Bom, a gente se motivou muito, igual você mesmo disse aí, foi super certo, que às vezes não é por causa do salário TAC, né, que a gente ganha muito bem aqui e tal, mas assim, te falar, o Vanderlei já trabalhava em hospital e tal, e depois ele começou a trabalhar em PSF. Então, teoricamente, no Brasil, o PSF ganhava um valor razoável, né? Assim, né? Ele ganhava uns 5 mil reais lá, né, para o Brasil. Eu trabalhava em terapia intensiva no hospital, uma grande rede lá em Belo Horizonte, Unimed, e teoricamente eu estava bem. Quando eu formei, eu tive 3 grandes oportunidades propostas para mim e para gerência, sabe? E eu não quis porque o nosso foco não era esse. Então não era assim 100% questão de custo de vida, certo? Assim, que a gente ganhava um dinheiro razoável. Mas foi a questão de, primeira coisa, que é o nosso alvo maior, é o que eu posso proporcionar para as pessoas se eu estiver lá. As pessoas que eu falo, gente, é de coração, isso é uma coisa que eu e o Vanderlei temos muito na nossa vida, não é só a minha família, mas o que eu posso trazer de retorno. Eu falo com minha vida aqui, às vezes com o recurso que eu tenho, eu posso ajudar as pessoas? Posso. De qual forma? Às vezes eu vou ajudar pessoal, a minha família ou outras pessoas em uma ajuda de um estudo. Eu posso abençoar a vida de outras pessoas com as nossas experiências. Eu posso proporcionar também, segundo, para os meus filhos uma educação melhor, né?
infelizmente, a gente sabe que o Brasil não tem uma educação tão boa assim, e meu filho, não quero levar isso em consideração maior, mas nós somos negros, né? Meu esposo é negro e tal. Então, assim, a gente queria dar o melhor para ele. É tanto que, você sabe que o meu filho Arthur fala o inglês desde bebê, né? Então, a primeira língua dele com o pai, por exemplo, ele não fala português com o pai. Isso Então, vocês decidiram quando vocês já sabiam que vocês viriam para cá? Ou já era uma coisa pontual na família de vocês que vocês iam criar o Arthur dessa maneira, independente do projeto de vir para cá? Como foi esse insight? Porque isso é muito interessante, mas muito difícil de acontecer. Vocês tiveram que ser exatamente. muito persistentes, né? Eu creio, porque não é natural. Arthur tem 9 anos agora, ele fez 9 anos em março. A gente, quer dizer, então, há 9 anos atrás a gente já tinha introduzido isso. A gente decidiu que o Arthur seria bilíngue. Assim que ele nasceu, o Vanderlei falou, eu quero que ele seja diferente, assim, sabe? Eu quero dar o melhor para o meu filho. Então, meu esposo sempre tem essa pegada de ele tem uma visão além, né? Ele é uma pessoa diferenciada, dá para ver. Ele tem essa pegada, assim, de que, não, meu filho nasceu aqui no Brasil, tá total, mas eu quero, no mínimo, dar para ele, porque a gente, pais, temos que dar um mínimo a uma educação, né? Assim, coisas que ninguém vai tomar dele. Então, ele falou assim, eu quero que meu filho fale uma outra língua, e eu escolhi o inglês. Então, o Arthur nasceu, ele não falava em português. Foi um desafio enorme, porque o Vanderlei também não falava tão bem. Fluente. Exatamente. Então, ele estava desenvolvendo junto com o filho. Exatamente. Às vezes chegava a situação do Arthur, dele ter que corrigir o Arthur e ele não sabia como corrigir. Aí ele tinha que pesquisar antes, sabe? Então, assim, foi uma loucura. Mas o Arthur fala, o speak dele assim, as professoras, quando o Arthur veio para a primeira escola em Dallas, que a gente ficou 2 meses em Dallas, a professora falou para mim, quem me recebeu, né, não a professora, acho que a secretária, uma coisa assim, ele é americano e tal. Não, ele é brasileiro. Ele é, what? Mas ele fala inglês perfeitamente. Eu falei, não, mas nós somos brasileiros. Ela meio que não acreditou, sabe? No speak. Porque realmente é um caso muito atípico. Eu fico muito admirada, assim, como que vocês deram conta. Porque uma coisa é querer fazer, outra coisa é realmente dar conta de fazer. É um desafio muito grande. E interessante que o Vanderlei nunca falou em português com ele. Mesmo depois que chegou aqui, a gente tinha combinado de inverter, né? Só que eles não conseguem, o Arthur não consegue falar em português com o pai. É a língua deles, não adianta. A relação deles é nessa língua. Às vezes, o pai dele já fez o teste, fala assim, Arthur, faz favor. Ele escuta, mas ele não responde. Nem reconhece. Gente, é incrível. Aí eu falo, Arthur, seu pai tá te chamando. Ele vira assim, what? Não é meu pai não, mãe. Essa aí é outra versão. Esse aí é o seu marido. O meu pai fala em inglês. Ele fala assim, what's that? What's that? Aí o pai dele, come here. Aí ele fala, mãe, eu falei, Arthur, seu pai tá te chamando. Mas eu não escutei. Não é que ele não escutou, ele não conhece. Não reconhece. Mas você e o seu marido sempre falaram em português entre vocês. O inglês era só do pai pro filho. Isso. E você também falava em português com o Arthur? Falava. Agora eu falo inglês com o Arthur, né? Por causa dessa mudança. Mas eu falava em português. Então ele me escuta, ele me entende tanto em inglês quanto em português. Que lindo, que lindo. E aí a gente pegou e aí isso foi assim, quando o Arthur nasceu há 9 anos atrás, a gente decidiu. Aí a gente pensou, a gente nem pensava em ir para os Estados Unidos, só pensava em dar uma segunda língua para ele, né? Dele ser diferente. A gente tem até vídeo no YouTube dele, bebezinho, falando assim, sabe? 1 ano, 2 anos aprendendo. E aí a gente foi, depois que decidiu ir para os Estados Unidos, a gente foi complementando isso na vida do Arthur e nas nossas vidas. Então, o que nos motivou era sempre pensar no que nós podemos proporcionar e uma educação para os nossos filhos, que é muito importante, né? Sempre a gente coloca muitos filhos em primeiro lugar, né? Assim, nas nossas vidas. E quanto ao trabalho, a gente pesquisou, né? A gente não sabia qual era a realidade aqui, mas a gente pesquisava que o enfermeiro era bem reconhecido, que tinha como desenvolver
muito mais do que no Brasil. Isso vem em terceiro, mas em primeiro e segundo lugar foi essa questão de que nós poderíamos proporcionar para a nossa família também, né? Às vezes um sonho de vir passear aqui, sabe? De, às vezes, meu esposo poder dar uma casa para a mãe dele, sabe? Essas coisas, assim, que é importante na nossa vida, Acesso, sabe? né? Acesso. Ah, Você estando aqui, você tem yeah, acesso às coisas, acesso à isso, educação, acesso a condições financeiras melhores que podem proporcionar, inclusive para quem está no Brasil, uma vida exato, melhor, né? Eu vejo muita exato, gente falando assim, ah, mas eu vou deixar meus pais no Brasil. Ok, seus pais são fisicamente dependentes de você, porque senão, você estando nos Estados Unidos, você consegue fazer muito mais pelos seus pais do que faria no Brasil. Quem consegue tirar R$ 1.000 do salário para ajudar os pais? Agora, ex US$ 200 você faz fácil. exato. Ou na semana você pega ali, passa e tudo tranquilo. É isso aí, sabe? Migrar é uma coisa fácil? Não é. Eu, principalmente eu, que eu sempre sou, não era, eu sou muito apegada com a minha família, eu que cuidava, você sabe que a gente que é da área da saúde, a gente que acaba cuidando de todo mundo da família, né? E lá em casa é dois, eu e o Vanderlei, então a gente, quando era o Vanderlei era eu. Então, a gente cuidava da nossa família bem próxima. Eu sou muito apegada com os meus pais. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu sou muito apegada para ela. Nós engravidamos, tipo, juntos, assim, tivemos gestação, ganhamos os bebês, a diferença de 15 dias, assim, da minha segunda filha agora. Então, assim, a gente é muito ligada. Porém, eu sempre foco nisso. O que que eu posso? Eu tô aqui porque, sabe? Vamos firmar o Propósito. pé. O propósito nosso, a gente tem nossos objetivos, os nossos planos, sabe? Sempre a gente coloca acima do nossos desejos pessoal de ter uma casa, de ter carro, de ter isso, aquilo outro. Em primeiro lugar, a gente coloca sempre o que Deus colocou em nosso coração, sabe? De abençoar antes, sabe aquela coisa assim, de que você abençoa antes, Melhor é dar do sabe? que receber. Exatamente, o Cumprindo nosso aquilo lema é que esse. foi colocado, né? Realmente fazendo, Exatamente. não só vivendo na palavra como um discurso, mas realmente fazendo aquilo que deve ser feito. Ah, eu fico aqui Realmente, babando, você falando realmente ali. gente, realmente na prática, assim, talvez as pessoas possam não acreditar, ou às vezes achar assim, sabe, da boca para fora, não. Depois que, gente, quando a gente coloca os planos, né, a vontade de Deus acima dos nossos, as coisas vão muito melhor, sabe? E realmente a gente está vivendo muito isso. Então, antes de eu pensar mesmo em, eu quero comprar uma casa para mim aqui nos Estados Unidos, ou um carro zero, aquela coisa, eu e meu marido sempre pensa, vamos semear primeiro e depois a gente tem o retorno. Então a gente sempre pensa Que assim. lindo. E aí não tem erro. É muito lindo. Não tem erro. É muito lindo. Eu gostaria que todos entendessem exatamente o que você está falando, mas só vai entender aquele que já experimentou viver algo. Não Exatamente. É tem meio só estranho, né, às vezes, para as pessoas. exato, Né? mas Tipo, será? Você é louca? Tá pensando em ajudar o outro ali primeiro antes de comprar sua casa? Nem tem uma casa ainda e tá, tipo, enviando tanto, fazendo aquilo, tanto por cento daquilo para aquilo outro. Gente, é é assim. uma... E tudo vai muito bem. Que lindo. Eu queria só que você pontuasse qual a sua idade do Vanderlei, porque também Uhum. idade é um negócio que as pessoas só acham que vale vir para cá se tiver 20 anos. Não é bem assim. Não. Conta a sua idade dele para a pessoa Então, entender melhor esse contexto. eu tenho 38, né? E o Vanderlei tem 37. A gente tem meio que 6 meses de diferença de idade. Eu sou uns 6 meses mais velha do que ele. Mas eu tenho 38, ele tem 37. Maravilha. É isso. A maioria vem por volta dessa idade, porque já amadureceu, já entendeu que muitas vezes a enfermagem no Brasil tem um limite e quer viver coisas novas, né? Agora a gente está atingindo um público mais jovem, que está graduando para imigrar. Mas normalmente quem estava vindo era gente como você, como eu, que já tinha uma experiência de vida e de profissão e entendeu que podia viver coisas diferentes e que super dá. Eu queria te perguntar, o Arthur tem 9 anos e você já foi criando ele dessa forma bilíngue. E a Anne tem 2? Ela é 2. bebezinho, né? 2 aninhos. 2. Para ela vai ser fácil, né? A questão, porque ela já tá aqui, enfim.
Tá, ela já tá aqui e ela já tá uma tagarela, porque ela é o oposto do Arthur. O Arthur é um cara, assim, muito tranquilo, ele puxou muito a questão do temperamento, assim, do pai dele, aquela coisa, sabe? O Arthur senta, te escuta, assim, observa, sabe? Até para falar o Arthur é mais tranquilo. Agora, a Anne, ela é uma pimenta mesmo, ela é o oposto. E aí, eu acho que ela é mais parecida comigo, bem agitada. E aí ela pega tudo muito rápido. E aí a gente tá eu tô nessa escola, nessa faculdade aqui, essa escola no projeto de inglês, e aí aqui tem o daycare, aí as professoras, né, falam inglês. E aí minha filha, Tá ela, soltando tudo. nossa, ela fala o tempo inteiro na cabeça da gente. E Impressionante. aí, Ah, é. Não é impressionante como um pouco tempo faz uma diferença tão grande na cabecinha deles? A faz. Esther tá falando assim, eu fico chocada. Ela, E, ela tá como se ela tivesse aqui a vida inteira. exatamente. E eles falam, e eles pegam também as manias deles aqui, né? Porque eles costumam responder a gente assim, eu falo, Arthur, how was your day? E tal. Ele fala, oi? Eu falo, o que é isso, Arthur? It's good. Eles falam pra dentro, né? Good. Fala, Arthur, fala, abre a boca, fala pra mim, pra eu me entender. Aí eles já estão gesticulando. Aí a Anne, eu falo com ela, Anne, how was your day? Yes. Ela, que é, Anne? Good, mas é good deles com os ombros. Não, e assim, vai pegar o sotaque da região, também tem isso, né? E o sotaque daqui é Jesus amado. Na verdade, qualquer sotaque para mim seria desafiador, porque quando a gente está começando, mas para eu trazer na minha cabeça o inglês daqui do sul da Georgia, meu Deus do céu. Aí você sente muita dificuldade, assim, para entender? Bem, e aqui não tem muitos imigrantes, né? Assim, e Imagina. aqui a questão é. Elas não falam bye, elas falam bah. Tudo é É, assim, tudo é cortado, tudo. é, Meu Deus do céu. tudo é short, Gente, tudo é junto. fala a palavra inteira, colabora comigo. E aí eles falam, e como aqui não tem muitos, aqui a maioria é americana, eles falam tudo assim, né? E aí você custa pegar. Aí às vezes eu pego, repeat please, aí repete, aí às vezes fala mais devagar, mas eles falam uma correria e tudo curto, né? Eles não falam a frase inteirinha pra Meu gente. Deus. E aí eles aprendem. E eles E aprendem assim. o bom é que a gente pega na marra, né? Você tem que entender. Você vai fazer o quê? Não vai sair de casa? Né? Uai, não tem jeito, igual, por exemplo, aqui, já puxando esse link, assim, para não sair de casa e tal, Vanderlei, né, fala muito melhor do que o óbvio, né, o Arthur também, e aí, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, ele falou, Linda, eu sempre fui muito independente no Brasil, né, assim, sempre trabalhei, sempre resolvi minhas coisas, eu sou mais atirada para as coisas, eu sou o oposto do Vanderlei também. Gente, a gente costuma ficar trocando as palavras, né? Aqui, a gente começa a falar em português, aí você se embola toda. Não, às vezes solta Eu sou... uma palavra em inglês, daí eu fico um pouquinho constrangida. Parece que eu tô ficando metida. Não é? É que às vezes você tá naquele ritmo. Eu só falo inglês praticamente no hospital, né? Eu saio pouco de casa e quando eu saio para passear, enfim, a gente tem pouco contato, mais no hospital mesmo. Mas às vezes acontece de sair um inglês no meio e não é porque a gente tá ficando metida nem nada, é porque, graças a Deus, isso está se tornando mais natural, né? Na nossa cabeça. A chavinha tem que mudar, né? Uma Aí hora. às vezes eu vou falar o oposto, eu falo opos, Yeah. porque a gente vai acabando mudando. E aí eu e o Vanderlei somos o oposto um do outro, assim. Ele é mais tranquilão, ele é mais conservado e tal, eu sou mais atirada. Então, assim, quando eu cheguei aqui, aí ele falou, Linda, você não vai perder seu jeito, né, sua essência. Então, você vai fazer suas coisas. Aí, cara, eu tinha que ir e eu nunca precisei, por exemplo, Vanderlei, vamos junto comigo no Brasil, né, para resolver isso. Eu sempre ia Uhum. sozinho. Uhum. E aqui, aos trampos, eu fui. No início, lá em Dallas, que era tudo muito novo, né, que eu fiquei 2 meses lá em Dallas, eu meio que pegava o Arthur, ia comigo, o Arthur me dava uma ajuda e tal. Aí chegou um dia que o Vanderlei tá A assim, mãe pegar o ele jogou... filho brasileiro para ser o intérprete é o máximo, é um luxo puro. Lá em Dallas, eu falei assim, Arthur, vamos comigo de tal lugar. Aí o pai dele falou assim comigo. Acho que ele percebeu, sabe? Malandra Eu essa falei, mulher. é.
Aí ele falou assim, ô Arthur, não, Olinda, ele não me falou diretamente, não, Olinda, o Arthur vai ficar aqui comigo hoje, porque vou ver um filme aqui com ele e tal. Aí eu não percebi, né? Eu falei, não, tá, eu vou, né? Mas por dentro eu tô assim, nossa, eu vou ter que ir encarar, que o Arthur não vai poder me ajudar, porque ele, assim, Arthur era assim, porque o pai dele treinou ele pra isso. Você não vai falar nada pra sua mãe. Se ela estiver passando aperto, você vê que ela não tá entendendo o negócio, Arthur, aí você entra. Aí ele ficava com isso na cabeça. Gente, Aí ele falava isso é assim, uma equipe. Isso é uma família de verdade. aí ele falava comigo assim, eu falava assim, Arthur, pergunta essa moça. Aí ele, não, mãe, você não tentou? Meu pai falou que eu tenho que esperar você tentar primeiro, para depois eu ver se você precisa de ajuda. Alinhado. Junto, Olha, alinhado. legal. Aí eu peguei e falei, vou ter que ir. Aí eu fui. Aí, a partir do momento que eu fui sozinha, lá em Dallas, tipo, aí eu me Vai deslanchei. ter que dar um jeito, você É, vai, né? e Existe um eu sou... bloqueio, né, Olinda, da gente ir encarar. A gente fica sempre na retaguarda. A gente tem essa tendência de não ter a proatividade. Isso é natural, porque a Sim, gente tem medo de ficar envergonhado ou de falar uma coisa errada, insegura. alguém tirar um carro, e fica insegura. Mas depois que você tem a primeira experiência positiva, você fala assim, ah, deixa eu ir, né? Não, Eu deixa resolvo eu isso ir. aqui. Exato. Ah, eu vou se virar. Tipo, eu falo muito, eu sou muito expressiva, né? Eu falo muito mexendo e faço isso, faço aquilo, expressão. E aí acaba que isso ajuda um pouco, porque se eu não falei uma palavra que a pessoa entendeu completamente, ela vai entender nos meus gestos. Então eu tenho isso, eu sou muito assim. E aí eu fui, e aí por dentro eu estava assim, Jesus, eu vou ter que ir, o Arthur não vai me ajudar. Aí já chegou o cara do Uber, aí eu já tentei conversar com o cara do Uber e falei do meu jeito lá e tá, não, você tá bem, porque isso aqui não corrige muita gente, né? Não, é. Eles não têm esse hábito A de... gente se cobra demais, mas os próprios americanos, eu acho que eles mais admiram o esforço do imigrante em falar o inglês, né? Do que ficar criticando ou tirar uma onda. Eu não sinto isso. Eu vejo que eles veem o nosso esforço, porque não é fácil. Normalmente eles não falam uma segunda língua. Exatamente. E sabe o que eu percebi também? Desde lá de Dallas, eles perguntavam muito para mim assim, o porquê que eu vim para os Estados Unidos. Eu não sei, eu posso estar errada, mas eu percebia que quando eu contava a história e que teoricamente a gente veio legalmente, que a gente veio para meu marido era nurse, eles mudavam, sabe, até o semblante. Nossa, dava, que bom que vocês né? vieram. Muitas vezes eles Falava agradecem. assim, que bom que vocês vieram ver ajudar a gente e tal. Eu via que mudava. Assim, eu posso estar errada, eu não sei se eles, sabe? Mas assim, eles já me tratavam diferente. E aí já me ajudava. E aí percebia, tinha uns Uber, porque eu não tinha carro na época lá de Dallas, que eu falava uma palavra e eles, eu vou te ajudar. Aí me falava como que era a palavra, sabe? E foi super legal. Então eu comecei a fazer isso. Aí, quando eu saí sem o Arthur, a partir daí eu já fui sozinha. E aí eu me virei. Lógico que teve vários momentos que eu passei aperto, né? Porque tem perrengue, gente, né? Não é pouco não. Hoje, se eu tenho que ligar para algum lugar, ontem eu liguei para o banco que a gente vai comprar um outro carro, a gente está vendo, né? Uhum. E eu fui fazer a solicitação de um loan, né? De um financiamento por telefone. Aí antes de ligar, eu já falou, ai Jesus, me ajuda. Que eu consiga me expressar e que eu consiga entender, porque tem gente do outro lado da linha com um sotaque muito difícil, né? E telefone é um desafio pra gente, né? Mas assim, depois que você faz, é que você vê, ai, como eu sou boba, porque deu super certo. Consegui falar, consegui entender, mas aquela ansiedade do antes é terrível. Por que a gente faz isso? Por que a gente se machuca dessa maneira? Não precisa. Ainda bem que não sou só eu. Não, misericórdia. E por telefone é interessante que antes, quando você compra uma linha aqui, aí às vezes tem esse pessoal que liga, né? E às vezes tem até, tipo trotes, essas coisas. Não é trote, como fala no Brasil mesmo, quando a pessoa... quando a pessoa liga para... engano. Engano, ou às vezes vai passar te oferece alguma coisa e não é, você passa dados bancários, essas coisas assim. Fraude, porque aqui tem disso também, fraudes, fraude. Tá vendo que a gente esquece as palavras? É fraude. E aí, às vezes, nas primeiras vezes ligava pro meu número é daqui, de Lafayette,
de Indiana, aí às vezes eu não entendia nada. Aí eu falava pro Vanderlei, nem viu, eu não entendo, às vezes pode ser uma coisa importante e tal. Aí ele, calma, com o tempo. Hoje, lógico que eu não entendo 100%, mas hoje eu entendo quando é falando de cartão, que é me oferecendo, às vezes, médio sujo, alguma coisa Seguro de de convênio. carro, eles ligam o tempo todo para oferecer. Antes eu não atendia. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a atender e comecei a conversar. Simplesmente, tipo, aula for free. Eu ficava falando e tentando entender. Could you repeat? Could you repeat? Tá bom, o Eu cara sou vai desligar na duas. minha cara de saco cheio de mim ou ele vai ficar falando e eu vou aprender. Isso me ajudou bastante. Hoje em dia, quando Menina, já meu coração já não dispara tanto. tá vendo? E eu faço muito isso. Eu adoro quando eles me ligam, porque eu fico tentando entender, sabe? Aí eu fico toda hora mandando eles repetir. E aí hoje em dia eu tô entendendo um pouco mais do que antes. Antes eu não entendia nada, assim, porque era por telefone. E hoje eu já falo pro Vanderlei, não, esse daqui tá oferecendo seguro. Não, esse daqui tá oferecendo coisa de carro e tal. Aí ele, tá. Sabe? Às vezes eles deixam muitas mensagens no Viva Voz, né? E aí eu repeti as mensagens umas 3 vezes, 4 vezes, para me entender o que era. Mas isso... Mas isso tá me Eu ajudando. adoro, porque isso é um senso comum. E quem tá no processo acha que não, que quando a gente chega aqui, nossa, sabe tudo. Sabe nada. Sabe nada, nada de nada. Dá... Mas então, assim, aí foi isso, né? Assim, essa questão de andar aqui, por aqui, começar a andar livremente, sem, às vezes, sem se preocupar Ter a muito, isso sua vem com o vida, né? tempo, Não né? ficar dependendo do enfermeiro. Apesar de você ser enfermeira, vamos só dar um panorama geral, porque apesar de você ser muito conhecida nos grupos, tem gente nova chegando. Então, Uhum. vocês são um casal de enfermeiros. Quem fez o processo foi o seu esposo, né? Ele fez o NCLEX, ele fez o IELTS e vieram a partir do green card dele. E aí, você estando aqui, você fez a sua preparação para o NCLEX e passou também. Foi isso? Isso, E aí, isso por mesmo. enquanto, você ainda não está trabalhando, Eu devo correto? começar agora em Você maio, já está agora lá por se dia. mexendo aí, já viu Já emprego e tudo. Já vi, já marquei entrevistas, já avaliei, porque assim, como é nós dois também, tem os desafios que a gente tem as crianças, né? Uhum. E eu, assim, eu estava em casa esse tempo, tanto estudando, tanto cuidando das crianças, porque a minha filhinha só tem 2 anos, né? O Arthur chega da escola 3 horas da tarde, então a gente tem que meio que adaptar, Uhum. né? Tentar se organizar. Aí eu estava vendo várias vagas de emprego meio que pudesse enquadrar no meu estilo de vida, né? Uhum. E assim, na verdade, eu não estou querendo, no meu início agora, eu não estou focando, porque eu sempre fui de terapia intensiva, de hemodinâmica, sabe, essa parte cardiológica. Eu não quero ir agora, eu quero ir para o hospital grande, quero ir na É minha melhor terapia começar intensiva devagar. devagar, porque eu tenho vários critérios que eu tenho que seguir ainda. Uhum. Primeiro que eu não tenho inglês tão bom quanto, né, vocês que passaram todos os processos do IELTS e tal, tem. Então eu tenho Não que ir devagar no garante nada, negócio. né? É, mas assim, né, eu tenho que ir devagar, né, é óbvio que eu sei me comunicar ali e tal, vou nas entrevistas, eu tenho, né, eu tenho o Vanderlei que ele me corrige demais, ele é muito exigente, então sempre me impulsiona a ir além, só que eu tenho meus desafios, e aí eu tenho o desafio das crianças, aí eu tenho o desafio que ele tem os plantões dele, e eu não posso coincidir com o meu, mas assim, aí eu coloquei esses critérios, e agora em maio, dia 1º eu vou conhecer um lugar e dia 4 eu vou conhecer outro. Na Assim, torcida conversar com eles. Então, você. obrigada. Conta para o pessoal como foi rapidamente a trajetória do Vanderlei. Ele validou e fez o NCLEX direto ou ele fez a prova de proficiência antes? Não, a gente iniciou a validação final de 2018, só que a SES naquela época, você sabe, demorava quase um ano. Uhum. A dele demorou 11 Uhum. meses, então saiu em 2019. Aí ele fez o NCLEX primeiro, né? Primeiro ele tinha feito a pedido acesso para a Flórida, que era o padrão, né, que a gente pedia, você lembra, né? Todo mundo pedia meio que para a Flórida. E aí depois a gente conheceu que tinha como fazer por Montana primeiro, Uhum. né? A gente ficou sabendo através do Thiago e tal, da Nurse Connect, das meninas. Aí ele já tinha acesso, aí a gente foi pedir uma nova acesso para Montana, para poder inverter, né? Para ele ter mais tempo para estudar depois. Estratégica, né? Para ser mais tranquilo, mais rápido. E aí veio pandemia, você sabe, atrasou tudo.
tudo. Mas aí, assim que ele pôde fazer, assim que a nota CES dele saiu, ele fez o NCLEX. Ele Aí ele passou passou de no primeira NCLEX. no NCLEX. Na realidade, foi de segunda, porque você lembra que eu te contei a história, que ele foi e a gente não sabia que precisava do passaporte? Ai, eu lembro. Não, na verdade, ele passou de primeira, porque a primeira ele nem fez. Gente, a pessoa fica tão louca nesse processo que ela esquece o passaporte. Gente, ai, só Jesus. Só Jesus. Imagina sair de BH para vir para ir para São Paulo, tem o custo da passagem, o hotel, o estresse, a ansiedade, toda a preparação, chegar lá no, oi, bom dia. Ai, bom dia. Não, não vai fazer. Exato, volta para sua casa, você perdeu o dinheiro que você pagou para fazer a prova e você marca para a próxima, sem dó, sem piedade. E aí nós tivemos que marcar. E aí ele fez a próxima, na realidade nem foi 45 dias depois, porque como ele não fez a prova, não contou os 45, Pode aí no fazer próximo. logo. Pelo Aí menos, já além de tudo, ter que esperar ia ser de matar, né? Aí ele passou na prova, graças a Deus, tudo tranquilo. Aí que ele, né, foi entrar para estudar o IELTS, né? Nesse período, ele já fechou o contrato com a Wessex, que foi o nosso sponsor, o sponsor dele. E aí a Wessex já entrou com o processo. Você sabe que a Wessex não paga o Premium Process, então aí demora um pouco Quanto mais. tempo demorou? Vocês também não pagaram, porque eu sei que a West Choice não Não. paga, mas eles permitem que o próprio enfermeiro pague se assim Sim. desejar. Quanto Sim. tempo demorou do momento da aplicação do I-140 até a aprovação, sem o Premium Process? Porque com Demorou. 15 dias Uhum. úteis e sem, quanto demorou? Eu não tenho essa ideia. Demorou de mais ou menos 7 meses, mais ou menos 7 a 8. Não foi 8, não chegou a 8 meses, não. Só que nós usamos, eu falo muito, eu falei até para uma colega, ela tá até aí na live, eu falei isso para eles, sabe, que como a pessoa não tem o inglês do IELTS, né, pode ser que passe rápido, mas pode ser que não. Então, se passou no NCLEX e se fechar com o ESTES, já entra, né, com o processo, eles já vão entrar com o pedido migratório, aí a pessoa já começa a estudar pro IELTS. Porque não é uma prova, assim, né, não é uma prova fácil, né, então usa esse tempo. Agora, é diferente se a pessoa, já tem o inglês, já tem o NCLEX, aí a pessoa, né, já ou paga o Premium Process ou procura uma empresa que faça isso. Exato. Né? E o Vanderlei tinha um inglês bom e ele pelejou para passar no IELTS, porque eu lembro que eu acompanhei bem vocês naquela época. E eu falava, como que ele não passou, linda? Se ele fala inglês, como que ele não passou? Quantas vezes ele precisou fazer para passar? Conta pro pessoal, porque o pessoal acha que se não passar de primeira vão morrer. Não, ninguém morre, não. Menino, conta a história, né? Lá vem a história, né, Angélica? Porque você me ajudou muito nessa fase e teve uma frase que você falou para ele que ele lembra até hoje. Ele fala assim, gente, a Angélica foi crucial. Às vezes você não vê um trem na sua frente, seu colega te orienta de uma forma... Porque assim, igual... Cara, o Vanderlei tinha um speaker maravilhoso. Por quê? Ele falava inglês há muito tempo. No primeiro teste de IELTS dele, ele tirou 7,5 no speaking. Teve um que tirou 8, se eu não me engano. E normalmente é o desafio para as pessoas, que é a sessão do speaking, ele tirou de letra, ainda sobrou nota. Na primeira que ele fez, ele sempre nos testes do inglês, ele tirava uma nota bacana no speaking, que era o necessário. Ele sempre tirava o necessário. O problema é que ele não era tão bom nas outras habilidades, né? E aí foi na época que você nos ajudou muito, que eu lembro que eu te mandei, te mandei 5 exames dele, que ele tinha feito, que não tinha conseguido score. Gente, ou nós que fazia cálculo, né? Toda vez de uma prova eu fazia cálculo. Quanto que dava, dividido por quanto, o overall deu não sei quanto. Gente do céu, nós ficamos boa na matemática nesse trem. E aí eu lembro que eu mandei para você, né, Angélica? Angélica, o Vanderlei tem 5 testes aqui, como que a gente pode fazer? Aí você falou assim, nossa, não estou entendendo, ele é tão bom no speak aqui tal, essas notas dele aqui tem que melhorar a lista total. E aí ele pegou as dicas, eu lembro que você mandou o aplicativo para ele, mandou as dicas que ele tinha que ouvir, ele começou. Você também tinha mandado para ele procurar várias provas. E, gente, o Vanderlei pegou todas as provas do IELTS desde o início, não sei, de 1800, não sei lá quantas. Ele fez todos os simulados para tentar melhorar as notas que ele precisava. Então, porque às vezes as pessoas acham que se não passar de primeira, né, como que vai fazer e tal. Mas o Vanderlei foi um Highlander nesse negócio dessas provas. Tem que fazer até passar, não importa quantas vezes vai demorar.
não importa quantas vezes, você vai ter que fazer, mas igual estou te falando, ele era bom no speak, mas precisava das outras modalidades. E tem uma coisa também que eu acho que hoje em dia está melhor, acho não, eu tenho certeza, porque antes, na nossa época, não tinha muita orientação, né, sobre, às vezes, você tinha que pegar aquilo ali e estudar sozinho, né, e hoje em dia a gente tem experiência de vários enfermeiros, vários colegas que teve aula com a professora tal e ajudou muito, teve aula com fulano. O Vanderlei estudava muito sozinho em casa. Então ele sentava dentro do quarto, estudava, sabe, o dia inteiro. E ele não tinha muitos professores particulares. Ele procurou, realmente nós procuramos, que eu estava muito ligada com ele no estudo. Eu procurava dia e noite enfermeiros em Belo Horizonte, professores de inglês em Belo Horizonte que tivesse passado. Esse era nosso requisito, sabe? Esse era nossa primeira critério. Eu quero um professor que tenha já feito o teste, não adianta me ensinar se não fez. E aí a gente não achava ninguém, sabe? Eu ensino para passar no IELTS, mas nunca tinha feito o teste. Aí a gente, não, então não dá, Como que vai sabe? ensinar um É dinheiro. que não tem experiência na prática? Não é? E é dinheiro, porque você sabe que esse processo a gente, né, tem que se organizar financeiramente. E aí, acabou que ele estudou muito sozinho. Então, eu acho que isso também impediu que ele venha conseguir a nota ideal mais rapidamente. Eu acho que se ele tivesse pegado... Como é que é? Quantas vezes ele fez a prova? 8 vezes. 8 vezes. Gente, 8 eu amo vezes. vocês. Cara, eu tenho uma admiração por vocês, porque é uma história de decisão, não é de condição, é decisão. Não. Porque se a gente vive pela condição, você não vai fazer nada, porque normalmente as condições não favorecem. Não importa a sua condição no momento, importa você decidir. E à medida que vai fazendo, que tá ali no caminho, as coisas vão acontecendo. Você recebe ajuda de quem você nem imagina, como a gente conversava, né? Exatamente. Você E se espelha assim, em outras pessoas que conseguiram. exatamente. E o interessante é assim, que chegou um ponto que ele, depois daquela época que a gente estava conversando com você, depois da quinta prova, ele começou a desenvolver taquicardia. A gente tem amigos cardiologistas e tal, aí a gente marcou, fez eco, fez um monte de exames, sabe? Esteira, de estresse e tal. E eles falavam, Vanderlei, você não tem nada. Só que ele tinha períodos de taquicardia, mas era ansiedade, porque ele precisava de Você quer passar mudar essa prova, de sabe? lugar? Que tá, Isso, tá muito barulho? A gente dá uma pausa aqui. Tá, eu vou mudar de lugar. Dá uma pausinha aí pra mim. Se você conseguir botar o seu no mute aí, você consegue tirar o som só um pouquinho? Aí eu vou falando, vou respondendo o pessoal aqui. Melhorou? Tá um barulho ainda de fundo, Melhorou. o pessoal conversando aí. Se você tiver outra opção, sei. Senão a gente segue. Enquanto a Olinda Deixa eu se pôr. organiza lá, eu vou responder as perguntas aqui, tá? Vamos lá. O pessoal perguntou se a idade, alguém com 40 e poucos anos ainda dava tempo. Desde que você tenha pique para fazer um plantão de 12 horas, não importa se você tem 20 ou se você tem 60, você vai ser contratado. A sua idade cronológica não vai fazer diferença à medida que você realmente tenha condições de exercer a função que você está ali disposto a fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Onde pega as provas antigas do IELTS? Existe uns simulados oficiais do IELTS, que chama... É um livro que chama IELTS Academic, que é a nossa versão da prova, porque tem o General também. E a Cambridge, que é a empresa que faz a prova do IELTS, tem esses livros de simulados oficiais. Você consegue os PDFs no Google. Então, você coloca assim, IELTS Academic... tem do 1 ao 17. Tem, acho que já são 17 edições. Aí você bota PDF. E aí vai aparecer o livrinho, a capa. Eu acho que tem no Telegram já esses livros. Eu recomendo que vocês façam tipo do 14 para frente, né? Não precisa fazer do 1 como o Vanderlei fez. Se você pegar, do 10 para frente, você consegue. Cada livro tem 4 simulados completos e os áudios estão no YouTube. Então, você vai imprimir o livro ou vai fazer olhando na tela do computador, né? Preenchendo numa folha.
e você vai escrever no YouTube IELTS Academic Listen Test 2. Então vai estar lá o áudio, você vai fazer o preenchimento na folha, tá? Então você consegue fazer tudo de graça, só pegar os PDFs na internet. E o aplicativo, já respondendo aqui também, é o Speaking Assistant. É um aplicativo que tem um logo azul escrito em verde. É um aplicativo pago, que você paga em torno de R$ 40 por mês, mas fala tudo do speaking, as perguntas que mais caem, os vocabulários específicos, tudo isso. Esses dois materiais juntos são tudo que você precisa para se preparar para a prova na reta final. Claro que para chegar nesse momento de estar apto a usar esses materiais, você tem que ter um inglês nível B2, que é o nível exigido para a prova. Não adianta, se você é básico ou B1, querer desenvolver estratégias para a prova. Aí você pega um inglês B2, entende como é o IELTS, fica assistindo vídeo explicativo das sessões, de como é cada uma. Aí sim, pega esses simulados para fazer. Senão você desperdiça um material precioso fora da hora. Beleza? Bora continuar. Bora. Obrigada, Lívia. É bom que eu já consegui deixar aqui essa coisa do material, porque senão as pessoas ou não acessam o material ou acessam na hora errada, né? Exatamente. Pela ansiedade. Tudo tem seu tempo. E acaba que atropelar, eu acho, o percurso, isso vai te trazendo, às vezes, frustrações ou até mesmo, assim, te deixa desanimado. Então, eu acho que tem que ser, tudo tem que ter uma escadinha, sabe? Senão... porque às vezes também, igual muita gente pergunta, né, manda mensagem e tal, eu sempre procuro perguntar assim, em qual fase do processo você está? Acho que as pessoas já até acostumou, que quando me pede uma dúvida, porque às vezes a pessoa quer uma explicação lá da frente de como que é a entrevista da imigração, só que assim, gente, tem um percurso todo para seguir, sabe? Calma. Acalma o coração é a minha frase, eu falo isso todo dia. Gente, acalma o coração. Sabe? Vamos com calma, porque assim, tenta entender, porque não tem como, igual eu já disse várias vezes, não tem como em uma mensagem de WhatsApp ou até mesmo coisa, você explicar o processo por inteiro, porque é uma coisa que nós vivemos às vezes 2 anos, né, para conseguir isso tudo. Então tem que ser com um pouquinho de calma e organização. Então se você não organizar dentro da cabeça né, os passos, não tem como, né? Essa é a proposta do workshop que eu tenho, da decisão ao Green Card, porque todos os dias eu respondo dúvidas pontuais, mas às vezes as pessoas chegam com essa necessidade de um geral do processo, e não tem como explicar numa mensagem, num bate-papo, é impossível. Então, lá no workshop, se você deseja ter uma informação geral sobre o processo, desde a validação das suas decisões até a chegada nos Estados Unidos, a próxima turma vai ser em junho. Eu faço com um intervalo aí de 2 meses, mais ou menos. Você tá fora de foco aí, só para se ajeitar. Então, beleza. Vocês validaram... O Vanderlei foi o enfermeiro do processo, né? Fizeram a validação, aplicaram por Montana estrategicamente para poder fazer o NCLEX. Passou de primeira no NCLEX. Fez 8 vezes a prova do IELTS e conseguiu a nota. Né, o caminho dele é bem diferenciado porque ele tinha facilidade no que a gente tem dificuldade e dificuldade no que normalmente a gente vai melhor. Então, eu acho que apesar de ter sido um caminho difícil, né, até teve essa questão de saúde mesmo que mexeu com ele, essa ansiedade e tudo, eu creio que o caminho dele foi menos doído do que a maioria de nós, que a fala é um negócio que deixa... muito envergonhado, gagueja, esquece, se atrapalha, enfim. Eu sempre admirei muito a desenvoltura dele, né? Apesar da dificuldade na prova em si. Eu creio que foi só uma questão de alinhar qual era a necessidade da prova, porque o inglês ele tinha, né? Tinha só que alinhar mesmo e aperfeiçoar, às vezes, né, em qual área ali você precisava de melhorar o quê, e assim foi. Mas foi um processo, né? Deu tudo certo. E vocês chegaram aqui em setembro, certo? Isso. E qual setembro é a de área que ele está 2022. atuando? Então, meu Deus, isso é motivo para mais uma live. Eita, nós! É muita história, gente. Um resumo. Vou fazer um resumão, porque é muita coisa mesmo aconteceu nesse tempo, né? E foi num tempo que eu meio que parei de
Assim que eu cheguei, eu colocava algumas coisas nos stories e tal, e aí teve um tempo que eu dei uma parada porque eu precisava me organizar, eu estava estudando, o Vanderlei estava adaptando o trabalho, e tinha as crianças, e tinha muita coisa. Eu não consegui lidar com tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Acho muito legal É quem difícil. consegue, né? Essa é É, difícil. mas, assim, e aí, acaba que o Vanderlei entrou, o trabalho dele foi aqui em Lafayette, num hospital bem próximo da minha casa, 5 minutos, em uma pós-cirúrgico, tipo uma unidade pós-cirúrgica, é, tipo uma unidade de internação, mas só pega cirúrgicos, né? Uhum. Não é pós-anestésico, mas pós-cirúrgico. Eu Uma esqueci como que clínica fala em português. médica cirúrgica. Então, o Só paciente cirúrgico, sai isso, do procedimento, vai para a recuperação anestésica e é isso, direcionado para essa enfermaria. isso. Só cirúrgico. Uhum. E aí, ele ficou lá durante um tempo e tal, mas, o que que acontece? Antes, assim que a gente estava em Dallas, que lá em Dallas é o momento, né, do treinamento, o momento que meio que eles oferecem qual cidade você vai, tal, tal, tal. O estado eu já vim sabendo que a gente iria para Indiana mesmo, né? Mas a cidade em si não sabia, porque isso ia depender do hospital na época, tal. Uhum. E aí lá, ele já tinha falado antes, comentado com o recrutador dele e tal, que ele ele tinha uma preferência para Connector Nurse, que é o de presídio. E aí, só que na época só tinha vagas para essa área em Califórnia. E aí o processo de Califórnia era um pouquinho diferente, né, demorava um tempo maior para poder fazer o endorsement e tal. E aí o recrutador dele falou, ó, vamos para Indiana mesmo, que a gente já tinha, já era o que a gente tinha combinado, e caso mais para frente tiver uma oportunidade dentro do seu estado que tenha essa vaga, a gente não tem problema de te transferir e tal. E aí ele veio com essa proposta, veio para cá, para o hospital de Indiana, em Lafayette, e aí ele ficou trabalhando, começou os treinamentos, tal, 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 e aí quando chegou meio que um mês e meio depois, se eu não me engano, que eles estavam, não sei exatamente o tempo, ele conversou com o Esses e tal, que se teria essa possibilidade dele ir para o setor que ele queria, ficou sempre tendo aquela cobrança, sabe? Aquela coisa no hospital que você fala, ai, minha vaga, saiu, e minha vaga. Enfim, e aí, por conta disso tudo, ele continuou cobrando e ele conseguiu. Aí ele foi transferido dessa unidade que ele estava para a unidade que ele está hoje, que é a unidade do presídio, que é o Correctional Nurse. Então tem o Marlon e o Vanderlei aí trabalhando em É, presídio hoje em dia. isso. E ele tá feliz? E aí o Vanderlei... Era o que ele esperava? Porque uma coisa é a gente Sim, desejar algo e outra coisa é a gente viver, né? Existe a expectativa e a realidade. Ele tá realmente satisfeito com aquilo que ele desejou? sim, assim, isso é muito importante, que às vezes a gente espera uma coisa e é outra, né? A gente tem que estar preparado para isso. E às vezes eu falo até mesmo que às vezes a gente peca muito e fica compartilhando só as vitórias, e às vezes não compartilha ali os momentos, né, de adaptação, que não deu certo e tal. E assim, e aí, hoje ele está lá, ele está feliz, ele era o que ele esperava, o que ele gosta de estar lá. Só que tem essa unidade não é dentro da cidade onde a gente mora, é 1h30 da minha cidade. Então, assim, o trabalho dele antes era 5 minutos, certo? De carro, no hospital era bem pertinho. Agora é 1h30 da nossa casa. Sim, tem possibilidade de a gente morar pertinho do trabalho dele. Uhum. E a gente vai ver isso para frente, porque como a gente mora numa casa, numa moradia que a Wesses locou pra gente, e a gente tem o privilégio de não ter comprado nada, que a casa veio toda mobiliada e tal, a gente só entrou para dentro e boa. Tá E aí, confortável, né? tá Sem grandes confortável. despesas. Assim. Isso. Mesmo com essa 1h30 de tempo, de drive dele, a gente está feliz ali, que tá legal. E aí, mais para frente, quando a gente ter que sair dessa casa, aí a gente vai ver a possibilidade de morar pertinho da unidade que ele vai estar trabalhando. Que ele está E a trabalhando, né? Westway fornece essa casa sem nenhum custo ou eles descontam do salário? Existe um prazo, por exemplo, 1 ano, 6 meses? É uma negociação igual para todo mundo ou foi um caso específico? Você não precisa falar algo que se você não se sentir confortável, mas isso foi uma geral do contrato da Westways ou foi um caso específico? Então,
Em início, a gente sabe que a UEST dá 3 meses com valor de ajuda de custo de aluguel. 3 meses. Isso a partir de Dallas. A partir do momento que você pisa nos Estados Unidos, eles te ajudam com isso. Sendo que, quando você fica em Dallas, no treinamento, eles pagam totalmente a sua estadia lá, que é a mais do que $750. A partir do momento que você vai para a moradia onde você vai morar, trabalho e tal, se for pela Westis, eles alugam um lugar, se eles tiverem disponível, que eles têm em várias regiões, eles têm os lugares que eles têm, né, as parcerias, e eles alugam pra gente e descontam o valor do salário, lógico, depois desses 3 meses, desconta os valores no salário da pessoa do aluguel. Só que a questão da casa estar toda mobiliada, não foi cobrado nada pra gente, a gente só paga só o aluguel mesmo, então, né, o valor do aluguel vale ali. mais a pena do que se vocês fizerem um aluguel por conta própria, por enquanto isso está mais vantajoso para você. Com certeza. Uma que a gente mora num condomínio super, que tem tudo, e seria um aluguel mais caro mesmo do que você morar em condomínio aqui, pelo menos em Indiana, é mais caro, mas vem incluído água, luz, tem academia, tem aquelas coisas todas que em condomínio tem, e o conforto dos móveis, a gente não precisou comprar nada, eu comprei um liquidificador e uma cafeteira, o resto tá tudo deles, né? Então, acho que durante esse primeiro, a gente pode morar nessa casa, nessa moradia, por 1 ano, e eles falam que depois de 1 ano você tem que mudar para uma própria sua, né, porque eles querem ajudar outros enfermeiros, né, que vão vir, tá super certo. Bom. Meu Deus do céu! Né? Melhor que isso. E aí a gente vai vendo isso, que daqui a 1 ano a gente vai fazer, em setembro a gente faz 1 ano aqui nos Estados Unidos, mas na moradia a gente vai fazer 1 ano em novembro. E aí, quando chegar essa data, a gente vai ver se a gente vai mudar para mais próximo do trabalho dele, que aí tem essa possibilidade, tal. Depende sabe? do seu trabalho também, né? Porque você vai começar a trabalhar, né? Então tem que ficar bom para a família. Eu quero entrar agora, fazer uma última pergunta sobre adaptação no geral e depois entrar na parte de dinheiro. Não vou fazer perguntas diretas sobre valor da hora, mas numa geral acho importante a gente pontuar porque isso é uma preocupação muito grande das pessoas. Então, vocês estão aí desde setembro, passaram por todo esse processo. Qual foi o maior desafio na adaptação de vocês? O que foi que realmente, se houve algo assim, que realmente foi algo que foi um problema, uma questão que vocês precisaram respirar e organizar? Ou foi tudo muito tranquilo? Não foi tudo muito tranquilo. Tem a questão da língua, a barreira principal mesmo. Para mim, então, foi maior. Para o Vanderlei, para a família em si, né? Assim, para o Vanderlei, assim, particularmente, a adaptação no trabalho, porque muda, não é igual no Brasil, assim, não era o que né, o que ele fazia. Lógico que ele teve experiência em terapia intensiva, em várias unidades pronto-socorro e tal, só que aqui é diferente. Não adianta a gente fechar os olhos, sabe? Então as pessoas têm que vir com esse... Aprender até aquilo que a gente achava que sabia. Exatamente. E aí, tem esse desafio, sabe? De que tem que reorganizar tudo. Tenho dificuldade de idioma, não entendia muitas vezes o que estava sendo proposto, o que o paciente falava. Então, sabe, essa eu acho que foi um momento difícil, porque psicologicamente a gente tem que estar bem para poder ajudar. E tanto ele sofria quanto eu também, né? Porque a gente está junto nessa. E eu acho, na minha opinião, a maior dificuldade foi essa questão da língua, né? Claro. Da língua mesmo. E do trabalho também, que foi um desafio grande. E algum arrependimento? Não, arrependimento não. Estamos super felizes de estarmos aqui. Foi a melhor decisão que a gente tomou. Não nos arrependemos, jamais. Porém, a gente tem que ter essa consciência de que quando chegar aqui a gente vai reiniciar a vida, né? A família tem que estar preparada para isso, que às vezes você tinha o conforto disso, daquilo lá no Brasil, e aqui você vai reconquistando aos poucos. Né? Principalmente igual, por exemplo. Do zero, né? Exatamente. E aí a gente tem que ter muita sabedoria, muita paciência, nós temos que ter muita fé em Deus para ajudar no psicológico, a gente está longe da família, né? A gente chora, a família, assim,
o casal ali junto com os filhos, mas nós não temos, né, a total. E às vezes a gente costuma nem compartilhar muito com a família lá no Brasil, Para porque não às vezes deixar para não. eles preocupados, né? Exato. Para Exatamente. poupá-lo. Mas não é uma coisa tão fácil, né, gente? A gente tem que ter essa consciência, né? Tá. Que Tudo tem tem os. preço na vida, né? É, Somos adultos, ninguém pode ser criança a ponto de achar que só ganha. Na vida a gente ganha e perde o tempo todo, mas qual é o seu propósito? Qual é aquilo que você não, o que é aquilo que você não abre mão? Porque você vai ganhar uma coisa, você vai ter que deixar outra, natural. Para a gente encerrar, eu queria falar a parte financeira, que isso deixa todo mundo desesperado. Primeiro, hoje, depois dessa sua experiência, você tem uma família. Se você precisar mudar de lugar, dar uma pausa, qualquer coisa, pode falar, tá? Você só me fala, eu vou continuando aqui, você só me fala se você precisar de um tempinho, não tem problema. Você tá aí, você tem uma família, tipo, básica brasileira, 2 filhos, uma média, né? Quanto você recomenda que uma família traga do Brasil para os Estados Unidos no momento da imigração? Quanto você acha o mínimo viável para poder começar a vida, para não passar aperto? Qual é a sua recomendação? Não vou nem falar qual foi a sua experiência, mas qual é a sua recomendação para as famílias que estão imigrando? Ó, essa questão financeira é bem assim, né? É uma pergunta bem. Porque, igual eu sempre falo, sabe? Depende muito do estilo de vida, né? É. Depende. Vê se você me fala se o barulho tiver muito, porque eu estava numa sala e agora vai ter teste nessa sala e eu saí. Aí você me fala. Então, você está me falando, se o barulho estiver muito grande, você me fala. Então, eu acho que isso depende muito, sabe? A questão do estilo de vida da família, né? De quantas pessoas tem na casa e tal, mas vou te falar por minha experiência própria. Foi até ligando esse assunto, assim, agora, por exemplo, tem gente que vem e fala assim, Olinda, você já a confusão, assim, às vezes, de opiniões diferentes. A gente compra o carro no Brasil, certo? Parcerias. Pessoal, tá ouvindo Tá direitinho? escutando? Deu uma cortadinha para mim. Só dá o feedback quem está assistindo para ver se a gente pode continuar. Por favor. A conexão deu uma cortadinha da Olinda. Vocês me ouvem? Ou eu também tô travada? Mas vocês me ouvem ou tá tudo travado? Ok, vamos ajeitar. Espera aí.